Emocionante, não é? Que lindo. Imagine você como não será no céu, quando virmos ao Senhor face a face, como Ele é. Eu gostaria de repetir com você a leitura que fizemos anteriormente com o pastor Wagner, no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 2. Mas eu vou começar a leitura a partir do verso 10. Evangelho de Lucas, capítulo 2, a partir do versículo 10, diz assim o biógrafo de Jesus. E o anjo lhes disse: não temais, eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Quantos podem dizer amém? Nosso tema hoje é as boas novas que transformam histórias. Olhando para cada um de vocês, poderíamos encontrar diversos testemunhos de homens e mulheres, jovens e adultos, que já tiveram as suas vidas modificadas pelo poder do Evangelho. Ainda neste mês de dezembro, aqui no Brasil, vários jornais noticiaram a notícia do primeiro nascimento de um bebê de um povo isolado lá do estado de Roraima, o povo Acúntico, povo indígena que foi marcado por vários conflitos de terra, pela questão da agropecuária, a invasão de terra para se produzir alimento, no sul de Rondônia, perto do rio Corumbiara. Este povo, o povo Acúntico, na década de 80, tinha apenas 30 integrantes. Houve uma matança e ficaram apenas 7. 3 homens, 4 homens e 3 mulheres. E os 4 homens faleceram também em defesa de suas famílias. E ficaram apenas 3 mulheres Acúntico. Nome delas, Babauru, Pungapia e Aiga. Essas informações foram veiculadas com base em relatórios da própria FUNAI. O menino Acúntico nasceu no dia 8 de dezembro deste mês em que estamos. O pai é um indígena de um outro povo vizinho, o povo Canoé, e eles são as únicas famílias desses povos lá do Estreito de Roraima que se conversam. E a notícia foi dada, muito celebrada, muito comemorada, porque o nascimento de um bebê Acúntico em 30 anos, sem que nenhum filho nascesse naquela tribo, representa justamente a resistência, a sobrevivência de um povo, de uma família, de uma cultura, de uma etnia, aqui, bem pertinho de nós, no estado de Roraima. O nascimento foi comemorado, celebrado, jornais grandes como a CNN, G1, R7 e outros canais jornalísticos deram esta notícia com aquele tom bombástico. Em 30 anos, nasce o primeiro bebê Acúntico. Eu fiquei raciocinando e me perguntei, se um bebê indígena tem o seu nascimento noticiado, comemorado, celebrado, o quanto deveríamos também nós
noticiar, celebrar e comemorar a notícia do nascimento do Filho de Deus. A notícia do nascimento de Jesus, as boas novas, a notícia boa, a notícia alvissareira, é o que nos traz aqui. Estamos esta noite celebrando o nascimento do maior homem da terra. É verdade que não se sabe a exata data do seu nascimento, talvez abril ou maio é o mais aproximado, mas hoje eu quero lhes falar sobre as boas novas de verdade, as notícias boas sobre o nascimento de Jesus, que me permita lhes relembrar. Jesus não nasceu há 30, 40 ou há 100 anos após alguma data ou algum período de infertilidade. Jesus nasceu, foi projetado e foi proclamado após 4.000 anos de história. Não quero tirar aqui o mérito do povo acúntico nem do nascimento do bebê, mas me permitam lhes dizer: Jesus é mais importante, Jesus é mais especial, Jesus deve ser comemorado, Ele deve ser celebrado. É o que viemos fazer aqui esta noite, dizer com toda a força da nossa alma: Jesus nasceu. Eu vou repetir: Jesus nasceu. E não somente nasceu, mas Ele cresceu, viveu, morreu, ressuscitou e prometeu: eu voltarei para vos buscar, para que onde eu estiver, estejais vós também. Alguma mão esta noite pode se levantar para celebrar? As boas notícias que transformam histórias, são exatamente as notícias que dizem que Jesus nasceu. No texto onde lemos, em primeiro lugar, esta boa notícia tem um mensageiro especial. Uma notícia desta monta que divide a história em antes e depois dele, não pode, obviamente, ser carregada por um mensageiro qualquer. A notícia do Natal ou do nascimento de Jesus é tão importante que durante estes 4.000 anos de história que o antecederam, foi vaticinada por diversos profetas. Quando Jesus nasceu, não era novidade no reino espiritual que haveria de nascer alguém muito especial. O próprio Isaías, ele precisou detalhar o caráter deste menino no capítulo 9, versículo 6. E Isaías, na sua expectativa profética, ele não diz que haveria de nascer, mas ele já vê o futuro no passado e diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros. E diga comigo: e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Eu vou levantar minha mão preta de novo para dizer: Jesus nasceu. Mas não somente Isaías, no 9:6, 7:14 de Isaías, vejam os irmãos, o detalhe profético que antecede o nascimento deste Senhor e Salvador. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, e eis que uma virgem conceberá e dará luz a um filho, e será o seu nome Emanuel. Isaías capítulo 7, verso 14. Esta profecia ocorre entre 700 a 680 anos antes de Cristo nascer. Eu vou repetir, e isto é um motivo para a gente adorar a Deus. O nascimento de Jesus não é uma surpresa no reino espiritual. Estava planejado, estava previsto. A boa notícia que eu e você recebemos do Evangelho já estava no projeto e na memória de Deus há muito tempo.
E aí, irmãos, o diabo que lute, porque eu vou celebrar, eu vou comemorar. Eu já estava nos planos de Deus muito antes de Jesus nascer. Ele verá o trabalho das suas mãos e ficará satisfeito. Se isso não é motivo para você adorar e glorificar, eu não sei mais o que seria. Miqueias capítulo 5 verso 2 também profetiza sobre o exato local do nascimento de Jesus. Profeta Miqueias, em um detalhe geográfico, ele diz: e tu, Belém Efrata, da terra dos Efrateus, Belém, a casa do pão, Bet-Helem, a casa de pão, posto que és pequena entre milhares, de ti sairá o que será Senhor e Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos. O nascimento de Jesus foi previsto, foi profetizado por Isaías, por Miqueias, mas também por Oséias, em tempos de 715 a 710 antes de Cristo. Capítulo 11, versículo 1 de Oséias, ele diz: quando Israel era menino, eu o chamei, e do Egito chamei ao meu filho. É uma profecia de um detalhe muitíssimo especial. Quando o governo romano persegue e ameaça a vida do menino Jesus, ele desce para o Egito e se esconde lá, até que o governador morre e ele volta vitorioso e para vencer. A vida de Jesus, seu nascimento, sua cidade, seu ministério estão previstos nos anais proféticos, e isto corresponde à exata boa notícia. Me permitam levantar a mão de novo e dizer: Jesus nasceu. E esta é a boa notícia que separamos hoje. A notícia do nascimento de Jesus, como lemos no capítulo 2 de Lucas, no verso 10, foi trazida por um anjo. Não somente profetas, não somente reis, os magos do Oriente, os pastores a caminho de Belém. A notícia do nascimento de Jesus foi carreada por um anjo do céu. Isto revela, amados irmãos, a importância e a origem da notícia. O anjo não veio de outro lugar com a notícia do nascimento de Jesus, veio trazendo a notícia do céu. Os irmãos sabem que os mensageiros, nos tempos antigos, eram representantes de seus governos, de seus reis, de tal modo que a notícia trazida por um anjo, a notícia do nascimento de Jesus, demonstra quão importante é a mensagem do Evangelho. E eu me sinto privilegiado esta noite, além de provar que a mensagem trazida por um ser espiritual está fora dos domínios do homem. As pessoas se perguntam hoje: por que as boas novas do Evangelho são tão poderosas? Por que o Evangelho transforma? Mendigos passam a ser aceitos na sociedade, ladrões passam a ser honestos, prostíbulos são fechados, o pessoal do baixo meretrício passa a viver em sociedade e constituir família. Quem fumava deixa de fumar, quem roubava deixa de roubar. O Evangelho transforma, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas de onde é a origem e o poder deste Evangelho? E eu vou levantar meu dedinho de profeta e apontar: vem de cima, vem do céu. É do céu que ele veio. Ele abandonou a sua glória, ele abandonou o seu poder, se tornou carne. Deus encarnou, o Espírito se vestiu de pele, de ossos, de sangue, morreu numa cruz, comeu com os homens, visitou prostitutas, andou com pecadores, morreu, ressuscitou, e todo poder, eu vou repetir, todo poder lhe foi dado no céu e na terra. Jesus vive, Jesus vive, Jesus vive. Onde estão os adoradores deste Jesus que está vivo entre nós? Você pode sentir a sua presença hoje aqui.
Mas, neste calor que estamos sentindo pela presença do Rei, me permita-lhes fazer uma exortação. Os anjos cumpriram o seu papel no anúncio do nascimento de Jesus. Os profetas, igualmente, vaticinaram o nascimento do Mestre. Mas hoje, a responsabilidade gostosa, eu diria, o privilégio de portar as boas novas, não é mais nem de anjos, nem de profetas. Hoje, o anjo, o mensageiro, o profeta, que carrega as boas notícias de que Jesus nasceu, sou eu e você. Na grande comissão, Jesus nos disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16, o apóstolo Paulo olha para seu próprio ministério e diz: porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, porque me é imposta esta obrigação, e ai de mim se não pregar o evangelho. Não esperem que anjos desçam para dizer que Jesus nasceu. Não esperem que Isaías, Elias, Oséias, Miqueias, profetas maiores ou menores, ressuscitem para dizer que Jesus nasceu. Jesus nasceu e eu carrego esta mensagem na minha alma. Quando eu vou ao mercado e me comporto como crente, eu estou dizendo: Jesus nasceu. Quando eu vou à feira e me comporto como salvo, eu estou proclamando: Jesus nasceu. Jesus nasceu na minha casa, Jesus nasceu na minha família, Jesus nasceu na minha história, Jesus nasceu nos meus hábitos, Jesus nasceu no meu trabalho. Eu sou a manjedoura aonde Jesus nasceu, mas não sou o túmulo onde ele ficou morto. Ele vive e vive para todos. Eu quero lhe convidar a proclamar esta vida e esta vitória de Jesus sobre a morte. Mas esta notícia gloriosa, espetacular, alvissareira, tem uma natureza boa. O texto sagrado diz que o anjo anunciou as boas novas. Primeiramente, a notícia é boa porque traz a grande alegria. Foi o que o anjo disse: eis que vos trago novas de grande alegria. A mensagem do Natal, queridíssimos irmãos, causou impacto positivo no reino espiritual. É positivo, muito positivo, porque cumpria a promessa de Deus, como já lhes disse, de 4.000 anos antes, de trazer a provisão de um Salvador para os pecadores. Depois de Deus haver trazido a Abraão, fundado Israel, levado-o para o Egito, tirá-lo pelas mãos de Moisés, encravá-lo na Palestina com Josué, fazer uma monarquia no Reino Unido com Saul, Davi e Salomão, depois manter a unidade espiritual no reino dividido, com os reinos do norte e do sul. Finalmente, no período interbíblico, Deus silencia, mas a Bíblia diz que, vindo a plenitude dos tempos, Deus fez Jesus nascer de mulher, nascer debaixo da lei. Eu não aguento mais, eu vou levantar a minha mão de novo e dizer: Jesus nasceu, Jesus nasceu, nasceu para a minha esperança, nasceu para a minha salvação, nasceu para me arrancar das mãos de Satanás, nasceu para me perdoar, nasceu para quebrar as amarras do pecado, e hoje eu poder dizer: eu estou livre, porque Ele vive, Ele vive. A notícia é boa. Deus disse a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu te farei uma grande nação. Além de boa, a notícia deve ser pública e aberta. O anjo recomendou e disse: eis que vos trago novas de grande alegria, que serão para todos os povos. Ó irmãos, me permitam aqui o comentário
um pouco destoante da realidade brasileira. Aquilo que é posto em sigilo normalmente esconde algo que não se deseja revelar. Governos por aí, o nosso não é diferente, colocam ações que devem ser públicas, do gasto do bolso do contribuinte brasileiro, em sigilos de 100, de 50 anos ou mais, por razões obscuras, talvez para esconder um crime, talvez algum mal feito, talvez o medo de que algo errado seja descoberto. Mas eu me alegro, depois desta nota triste, para lhes dizer que a mensagem do Evangelho deve ser de conhecimento de toda a humanidade. Eu vou repetir: a mensagem poderosa e gostosa do Evangelho deve ser de conhecimento de toda a humanidade. É bem verdade que nós brasileiros somos privilegiados, porque a mensagem chegou a nós há muito tempo. Nós assembleanos mais privilegiados ainda, porque além da mensagem do Evangelho nos chegar, chegou com gostinho pentecostal, sim ou não? Tem algum pentecostal aqui essa noite? Eu vou falar pentecostês. Tem algum pentecostal? Dê um sinal. Dê um sinal. A mensagem chegou para nós. A notícia deve ser pública e aberta, e isso está registrado no texto áureo da Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unicamente gerado, para que todo aquele, índios, nações, etnias, desconhecidos, brancos, pardos, mamelucos, confusos e cafuços, todos querem aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta é a promessa do Natal. Embora eu não mereça, eu viverei para sempre. Você pode celebrar isto esta noite? Paulo escreve a Timóteo no capítulo 2, no versículo 3, e diz: porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja, que quer que todos os homens se salvem e venham a conhecimento da verdade. A mensagem é para todos. A mensagem é absolutamente para todos. Nosso país está entrando em uma rota de colisão com o cristianismo. Já se fala em cristofobia. Pregadores são agredidos nas praças. O Evangelho sofre tentativas de ser tolhido diariamente. Leis se engendram para parar a marcha do Evangelho. Mas as boas novas, eu vou repetir, são para todos. E digo mais: ninguém segura a igreja de Jesus. Vou repetir novamente: ninguém segura a igreja de Jesus. Ele ressuscitou, e as portas do inferno, ei, levante sua mão e diga: as portas do inferno não prevalecerão contra o reino de Deus. Ele vive, ele vive, ele vive, ele vive. O conteúdo dessas boas novas é espetacular. A mensagem veio do céu, por isso que transforma as histórias. E o que diz esta mensagem, pastor? A mensagem diz que nasceu o Salvador. Jesus é um personagem histórico. Ele nasceu na história. O verbo se fez carne. A pregação do anjo é detalhada. Ele diz: nasceu na cidade de Davi, lá em Belém, onde morava Davi e o seu pai quando foram ungido rei.
Ele nasceu lá. Existe um lugar geográfico neste planeta onde Jesus nasceu. Diz que nasceu hoje. Jesus tem uma data, um dia especial, embora incerta, mas é um fato histórico. Em um dia ele nasceu na história. O registro do nascimento de Jesus está na história, está no tempo e no espaço. Não se trata de uma visão virtual, de uma filosofia intangível. Não se trata de uma lenda, de uma cultura, de uma epopeia sonhada. Não, o nascimento de Jesus é o nascimento de um homem real, física. Ele é o Emanuel, ele é Deus entre nós. E se você me permitir citar aqui algumas fontes extra-bíblicas. Alguém pode dizer e recomendar e dizer, mas somente a Bíblia diz que Jesus nasceu. E eu vou usar o meu dedinho nordestino e dizer a você, nananina não. Existem mais provas históricas e arqueológicas do nascimento de Jesus do que, por exemplo, da existência de Aristóteles ou de Alexandre. A história e a arqueologia se encarregaram de provar que o nascimento de Jesus é um fato histórico. Nasceu o Salvador. Historiadores romanos, como Tácito e Suetônio, por exemplo, ou ainda o historiador judeu Flávio Joséfo, mencionaram que Jesus nasceu, cresceu na Judéia, que foi um homem real. Além disso, o contexto arqueológico também demonstra evidências as mais diversas, corroboram que a vida de Jesus é um fato histórico e verdadeiro. Prova ainda a existência de Pilatos, a existência de João Batista. E eu glorifico a Deus, porque a tumba, a casa de Pedro, por exemplo, são sítios arqueológicos hoje visitados na Palestina. Jesus nasceu, até o barco onde ele andou, suspeita-se, foi descoberto e está em exposição no Museu de Jerusalém. Eu não preciso crer apenas na Bíblia. Se você quer discutir a Bíblia, creia na história, creia na arqueologia. Jesus nasceu, cresceu e ressuscitou. E para quem tem fé, Ele está entre nós esta noite. Eu vou lhe provocar de novo. Quantos celebram o nascimento e a presença dEle entre nós? A notícia, além de dizer que Jesus é Salvador, diz também que Ele é Cristo e Senhor. Além de ter seu registro na história, ao mesmo tempo que Ele é uma pessoa, Ele é também o ungido de Deus, o Christos, o escolhido, o separado, o indicado. Ele está investido de toda a autoridade espiritual. O menino nascido homem também é Deus. Isto faz toda a diferença entre as boas notícias de qualquer outra religião e a notícia da pregação e do poder do Evangelho. E qualquer outro anúncio de qualquer outro nascimento. Nenhum homem na história nasceu de uma virgem. Eu dou risada, amados irmãos, zombando mesmo, de pessoas que hoje se apresentam como Jesus. Muitos homens já disseram, eu sou a encarnação de Jesus. Aqui no Brasil mesmo, alguns chamados até mesmo faltos de boa memória, dizem que são de Jesus. E eu gostaria de ter uma entrevista com eles, para perguntar-lhes, você é Jesus? É. Então você nasceu de uma virgem? Para começo de conversa, para ser Jesus, tem que nascer de uma virgem sem pai, sem participação masculina. Se você tem registro de pai e mãe, então você não é o meu Jesus. Você tem condição de vencer a gravidade e andar sobre as águas? Se você não andar sobre as águas, você não é o meu Jesus. Teve um maluco que disse que ele era Jesus, porque Jesus disse que voltaria nas nuvens, e ele andava de avião sobre as nuvens. Isso não vale.
Quando ele foi assunto aos céus, ele não precisou de nave, nem de helicóptero, nem de avião e nem de drone. Ele subiu, venceu a gravidade. E sabe por que isto é importante? Porque eu e você também venceremos a gravidade. O meu nome será proclamado no céu e subiremos ao encontro dele. E assim como ele é, nós o veremos. Cristo é Senhor e esta notícia é verdadeira. Eu estou encerrando este sermão de hoje para lhes dizer duas coisas importantes. Uma palavra que me chama a atenção e deve chamar a sua também, na narração do nascimento de Jesus, é a palavra sinal. O anjo disse: ele nasceu na cidade de Davi, lá em Belém, e tem um sinal que mostra quem ele é. A Bíblia não diz, e a história também não registra, se naquela noite quente, abafada de Belém, havia muita gente, um censo havia sido convocado, Maria estava parturiente, não havia lugar nos hotéis, nas estalagens, ela foi obrigada e conduzida, vejam os irmãos, para uma manjedoura, ao mungido do boi, ao gorjeio dos pássaros, ao zurrado dos jumentos, alimentado pelo som das folhas, ventilado pela penumbra da noite, nasce Jesus em meio dos animais. Não em um berço real, um lugar principesco, ele nasce em uma estribaria. E o anjo diz: é exatamente este o sinal. Vocês encontrarão o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. Deus se fez homem, e mais do que isso, ele admitiu a pobreza do homem, ele admitiu a fraqueza humana, ele admitiu o desprezo e a vergonha do pecado. Quando escreve aos Coríntios, no capítulo 8, versículo 9 da segunda carta, Paulo diz: porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. Ele se fez pobre para que eu fosse rico. Ele carregou a cruz para que eu portasse uma coroa. Ele sofreu o escárnio e a vergonha para que eu recebesse o carimbo de salvação. Ele desceu ao inferno para que eu pudesse subir ao céu. Quem adora a este Jesus? Ele nasceu envolto em panos, numa manjedoura. A minha criatividade de cabeça nordestina, como acontece aqui em nosso sangrento, moreno Nordeste, é que eu vejo um menino no meio de palhas, ainda com sangue amniótico, não foi assistido por nenhum médico, por nenhuma parteira, não, ele nasceu de parto normal, auxiliado apenas por José, um menino que nasceu num lugar simples. Eu acho que você vai dar um glória a Deus com esta notícia. Ele nasceu numa manjedoura, mas o seu nascimento fez o inferno tremer. Aleluia! Não é fake news, é verdade. O sinal está dado. O menino nasceu envolto em panos, e este é um sinal histórico daqui deste planetinha de barro e água. Mas mais do que isso, para além do sinal na terra, e eu acho também novamente que você vai glorificar a Deus, houve também um sinal no céu.
Porque o texto bíblico diz que uma multidão dos exércitos celestiais, eu vou dizer de novo, uma multidão dos exércitos celestiais, não foram 10, nem 20, nem 30, é uma multidão de exércitos celestiais, milhares e milhares. Para usar um texto da Almeida Revista e Corrigida, miríades e de miríades. Ele nasceu na terra, sozinho, isolado, desprezado, envolto em panos, numa manjedoura. Mas nos céus, anjos e mais anjos, milhares e de milhares, miríades e miríades, celebravam o Natal. Jesus nasceu na terra. Jesus nasceu na terra. E a mensagem é importante. Ele recebe glorificação. Seja glorificado nas alturas. Ele instala a paz na terra. E ele deseja boa vontade entre os homens. Eu encerro esta mensagem lhes dizendo: o Natal estabelece uma conversa, um diálogo entre as dimensões celestiais e a dimensão terrena. Jesus veio de lá para cá, para que eu saísse daqui para lá. Você pode celebrar isto? As boas novas que transformam vidas são exatamente essas. Aqui Jesus nasceu, em Belém Efrata, que viveu, morreu e ressuscitou. O menino indígena Acúntiço nasceu depois de 30 anos sem haver nascimento na sua tribo. E isto foi celebrado. Jornais noticiaram isso no Brasil. Jesus nasceu há mais de 2000 anos atrás. O seu nome é respeitado até mesmo nas nações que não reconhecem a cultura judaico-cristã. Ele se fez carne há cerca de 20 séculos antes de eu e você nascer. E depois dele, durante todos esses anos, esse tempo, ninguém mais se fez salvador da humanidade. O quanto você acha que isso deve ser celebrado? O quanto você acha que a história de Jesus deve ser comemorada? Natal é exatamente isso. É comemorar o aniversário do Filho de Deus. O nascimento do Filho de Deus. Nós acompanhamos a cultura ocidental que comemora agora no dia 25, por força da força católica para viver e contrapor a Saturnália, que era uma festa pagã. A gente comemora agora no dia 25, mas nada impede que eu também comemore, irmã Miriam, o nascimento de Jesus no dia 1º de janeiro. Nada impede que eu comemore em fevereiro. Por que não comemorar em março? A gente celebra a morte de Jesus todos os meses na Santa Ceia. Mas podemos celebrar o seu nascimento todos os dias. Fique de pé comigo, por favor. Quando o planeta gira e o dia amanhece, eu abro os olhos, eu estou celebrando a boa notícia do Evangelho, porque a minha vida depende dele. O planeta gira novamente, o sol se esvai, o poente encobre os últimos raios da nascente daquele dia, e eu posso olhar para os céus e dizer: sou grato a ti, meu Deus, porque mais um dia passou. Eu posso celebrar o nascimento de Jesus. Quando ganhamos um presente de alguém e de qualquer valor, eu posso que o Natal também é presente. Ele recebeu ouro porque era rei, recebeu incenso porque era sacerdote,
recebeu mirra porque é profeta. Eu celebro o nascimento quando acordo, celebro o nascimento ao final do dia. Eu celebro o nascimento de Jesus quando digo que Ele vive. E eu posso crer no amanhã. Se você puder, gentilmente, estenda sua mão para alguém perto de você e diga para esta pessoa: Jesus vive. Eu posso crer no amanhã. Deus enviou, cante, seu filho amado, e isto é Natal, para me salvar. E o que mais? E perdoar. Cante. Morrer por causa de mim, por meu pecado, mas não está morto. Ressurgiu e vivo com o Pai está. Levante sua mão de profeta, porque Ele vive. Posso crer no amanhã. Ele vive, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Vamos juntos. E quando tá lindo demais, tá lindo. Chega a hora em que em frente medo então, porque Ele vive. Diga assim, ó: vitória, irei a glória ao meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive, Ele vive, Ele vive, posso crer. Sente-se, por favor. Porque Ele vive. Temor não há. Mas você também sabe. Eu sei que a minha vida está nas mãos que vivo está. Tem alguém para Jesus esta noite? Onde está uma pessoa que quer entregar o coração a Cristo? Ele veio e morreu, nasceu e morreu por você também.
Esta é a noite de você dizer: sim, eu quero este Jesus. Deus deu a Jesus para nós. Agora é a sua vez de se dar para Ele. O Natal é uma conversa entre o céu e a terra. E é isso que você deve dizer para Deus: eu aceito o teu presente, eu aceito a tua doação. Jesus foi dado em meu lugar e em seu lugar. E é importante que você esta noite entregue sua vida para Ele. Quantos salvos estão aqui esta noite? Os que já têm Jesus no coração. Ele já nasceu na sua manjedoura. Levantem a mão e digam: eu sou de Jesus. Alguém não levantou, e você tem a oportunidade de vir a Cristo. Onde está uma primeira pessoa? Venha celebrar o Natal da maneira mais incrível possível. Seja você o presente de Natal dado ao próprio Salvador. Onde está uma pessoa? Venha imediatamente. Trabalhamos este culto, ensaiamos justamente para dizer isso a você. Você é o mais importante presente de Natal. Venha e doe a sua vida para Ele. Glória a Deus. Outra vez, glória a Deus. Mais uma vez, glória a Deus. Jesus vive. Ele voltará. Quem está feliz esta noite? Muito bom, muito bom. Ao som desta canção, me permita agradecer, irmã Zélia. Deus abençoe seu esforço. Maestro Eduardo, Deus abençoe seu esforço. Agradecendo a Zélia e a Eduardo, agradeço as suas equipes, o pessoal da sonoplastia, Deus abençoe, da mídia, os atores de Jesus, não é? A gente viu um soldado mago aqui esta noite, né, irmãos? É porque eles são brasileiros, não são romanos mesmo, não é? Os soldados romanos que vimos aqui esta noite vivem à base de cuscuz. Mas foi lindo, não foi, irmãos? Não é emocionante? O menino de Gilney, cadê ele? Lindo demais. Fica de pé, Manuel. Esse garoto aqui. Olha, irmãos, foi Jesus. Foi quem você? Quem você foi hoje? Hã? Foi o menino dos pães. E dos peixes, não é? Tudo bem. Deus abençoe a atuação desses jovens, irmãos. Que coisa linda, não é? Criem seus filhos na casa de Deus, irmãos. Não é? Criem seus filhos na casa do Senhor. Traga eles para a escola, para o culto, para o dia de semana. Fie ele nos ensaios, nos círculos de oração, reclamando, chiando, mas traga, arraste. É melhor ele reclamar aqui do que você reclamar depois lá fora. Sim ou não, irmãos? Isso é importante. Parabéns aos nossos irmãos. Quero elencar também aqui o nome do irmão Glabatã. Cadê Glabatã? Ele pensa que eu não vi. Glabatã, irmãos, é um herói. Ele não gosta que a gente mencione ele, não. Um herói. Eu tive aqui, eu venho na igreja praticamente todo dia. Vem cá, Glabatã, ele entrando ali. E eu via Glabatã arrastando folha, pintando tecido e folha. E eu ficava: Glabatã, você está bagunçando com o meu centro de convivência. É esse baixinho aqui. Vem cá, Glabatã, por favor. Fica aí embaixo mesmo, senão você vai ficar maior do que eu. É esse varão aqui, irmãos. Ele e a esposa dele, irmã Joseilda. Cadê irmã Joseilda? Tá lá também, já está trabalhando, né? E pintava, irmãos. Eu disse: rapaz, esse homem. Cheguei aqui na escola dominical hoje, o meu CCPS de cabeça para baixo. Disse: eu vou pegar a Glabatã, rapaz, eu vou dar um jeito nele. Esse homem é uma bênção, irmãos. É uma bênção. Deus te abençoe. Deus recompense o teu trabalho. Vou dizer novamente: Deus recompense o teu trabalho. Desta vez eu percebi, mas possa ser que de outras vezes eu não perceba. Mas Deus nunca vai deixar de ver o esforço do seu trabalho.
Os irmãos querem glorificar a Deus pela vida de Glabatã e de sua família. Digam glória a Deus. Deus te abençoe. Ele e sua família. Obrigado, Tiago, pela transmissão do culto de hoje. Nossos irmãos visitantes, pessoas de outras congregações, estão convidadas a retornarem a cultuar conosco. O ano ainda não terminou e nós continuaremos servindo ao Senhor aqui em nossa congregação. Próxima terça-feira nós teremos culto de doutrina, o último do ano. Quinta-feira, culto de gratidão. Olha que coisa boa. Venhas agradecer a Deus o que Ele fez por você nestes dias de 2025. Domingo a gente encerra os cultos dominicais do ano com um culto de missões. E atenção, no dia 31 nós estaremos aqui. O nosso horário será o horário normal, de 6 às 8 horas. Vamos fazer o culto de agradecimento. Não é o culto da virada, porque a virada só se dá à meia-noite, não é? Então você tem toda a condição de vir à igreja, cultuar, agradecer a Deus, ir para a sua casa, normalmente às 8 horas, e passar a virada do ano. Eu só quero dar uma sugestão a você, se for possível. Se você estiver em casa, à meia-noite, ao pêndulo do relógio, dobre seus joelhos, chame sua família, vá para a sala, para um lugar reservado, esqueça um pouquinho as nozes, avelãs, peru, cuscuz não pode faltar, nem na ceia de Natal, não é? Eu estou sendo conhecido como pastor cuscuz, né? Porque, não é verdade, irmão, depois de Jesus, tem nada melhor do que cuscuz. Então, depois de você, esqueça um pouquinho a sua ceia, dobre seus joelhos e agradeça a Deus. Isto é importante, não é, irmãos? Você agradece por 2025 e pede a proteção para 2026. Aliás, para 2026, atenção, nós teremos aqui 12 cultos especiais em todo o mês de janeiro, que serão 12 cultos de busca, de milagre e de adoração para 12 meses de milagres. Os domingos faremos 4 cultos de anunciação. As terças-feiras serão, além da ceia, 3 cultos de avivamento. E as 4 quintas-feiras serão 4 quintas de celebração. Em cada dia a gente vai orar por um mês. No culto 1, oraremos por janeiro, 2, fevereiro, 3, março e assim por diante. Você pode inclusive fazer um voto. Quer ter um ano de milagres? Venha nos 12 cultos de janeiro. E em cada dia, em cada culto, nós vamos orar por um mês. E eu tenho absoluta certeza que você vai sair daqui carregado de bênção para os 365 dias do ano. Eu diria mais, pastor Wagner, que isto é profético. Eu sinto graça de Deus para dizer isso. Isto é profético. Vamos levantar as mãos aqui e dizer: janeiro, fevereiro, março, maio, eu abençoo. E quando a gente chegar lá, escute, a bênção já vai estar esperando a gente lá. Portas serão abertas, enfermidades serão curadas, crentes serão encomendados aos céus, vidas serão transformadas, as finanças vão melhorar e o governo não destruirá esta igreja que prevalece para sempre. Esteja de pé, vamos orar a Deus e agradecer pelo culto de hoje. Irmã Zélia, mais alguma coisa? Tranquilo? Meus pastores, algum anúncio? Domingo, irmãos, sim, domingo, escola bíblica dominical especialíssima. Estaremos aqui a partir das 7 da manhã, com a consagração, depois um café da manhã e uma escola dominical de prêmios, reconhecendo os alunos e professores de destaque durante todo este ano. Então você, aluno da escola dominical, venha.
Se você não é aluno, pode vir como visitante, mas eu já lhe faço a proposta. Faça a sua inscrição na escola dominical, que está uma bênção. A Classiana hoje venceu, não é? Mas domingo, vocês se preparem, viu? Que nós os homens viemos aqui, né, irmão Exaltino? Com 3 quentes e 3 fervendo, viu? Aliás, a gente vem com tudo fervendo mesmo. Nem vem quente. Quem diz glória a Deus? Visitantes esta noite, levantem as mãos. Mantenham suas mãos levantadas. Deus vos abençoe. Que esta noite seja uma noite inesquecível na sua vida. Você vai sair desta congregação histórica carregado de bênçãos dos céus. E com o coração fervendo com a boa notícia de que Jesus nasceu e vive. Deus abençoe. Obrigado por sua presença em nome de Jesus.